Pare de perder dinheiro com margem de lucro de 400%. Você acha que é possível perder dinheiro com margem de lucro de 400%? Isso é o que vem acontecendo com muita gente e a maioria não sabe por quê. Nesse vídeo eu vou explicar qual a melhor forma de definir a margem de lucro do seu produto e apresentar os principais erros que eu vejo as pessoas cometerem. Ficou interessado? Então vamos pro vídeo. E aí pessoal, meu nome é Jefferson, eu quero com esse vídeo te ajudar a melhorar a sua precificação. Geralmente nos cursos de artesanato, quando chega no assunto de precificação, é sempre apresentado de forma rápida e muito assim simplificada. O que normalmente é passado para os alunos é que quando for fazer sua precificação, simplesmente pegar os custos dos materiais e adicionar 400% e 500% de margem de lucro. Vou dar um exemplo para poder explicar como é feito isso na prática. Imagine um produto onde o custo seja de R$1 e você aplica uma margem de lucro de 100%. O seu preço de venda, por consequência, vai ser R$2. Então, R$2 como preço de venda e R$1 como preço de custo, teve 100% de lucro. Que na verdade está errado. Infelizmente, se você acha que essa conta está certa, está errado. A sua margem, na verdade, foi de 50%. Sua margem de lucro incide sobre o seu preço de venda e não sobre o seu preço de custo. Então tá aí o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem, é não saber calcular a margem de lucro. Primeira coisa que a gente precisa estar alinhado é a forma correta de calcular a margem de lucro. Eu vou dar um exemplo e vou tentar colocar os números na tela para facilitar o entendimento. A fórmula de calcular o seu preço de venda considerando sua margem de lucro, ela é muito simples. Você pega o seu preço de custo e divide por 1 menos sua margem de lucro. Vamos utilizar o exemplo do custo de R$1 e vamos adotar uma margem de lucro de 30%. Então seria R$1 dividido por 1 menos 0,3. O 0,3 é porque 30% significa 30 dividido por 100. Então 30 dividido por 100 é 0,3. Então continuando, a gente pega o preço de custo de R$1, divide por 1 menos 0,3. Esse 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Então a conta é 1 dividido por 0,7, que vai ser igual a 1,43. Esse é o seu preço de venda. Utilizando essa fórmula, você vai estar sempre calculando de forma correta o seu preço de venda. Aquela fórmula de calcular a margem de lucro que eu mencionei anteriormente, que é passado para os alunos nos cursos de artesanato, na verdade ela se refere à rentabilidade. O que é a rentabilidade? É você pegar o seu lucro e dividir pelo seu custo. Então essa porcentagem que geralmente eles utilizam de 400, 300, 500%, na verdade não é margem de lucro, é rentabilidade. Mas nesse momento eu não quero que você se preocupe com isso, porque o mais importante é você entender a margem de lucro e não rentabilidade. É comum também as pessoas chamarem de markup. A margem de lucro é um dos itens mais importantes da nossa precificação e a gente tem que saber calcular de forma correta. O segundo erro, que é um complemento do primeiro, é essa concepção de margem de lucro acima de 100%, porque isso não existe. Então toda vez que você vê margem de lucro de 300, 400, 500%, isso não existe. Se você parar para pensar que um preço de venda, depois que você desconta o seu custo, jamais vai ser superior a 100%, então assim, matematicamente isso é impossível. Então para deixar esse conceito mais claro de margem de lucro jamais vai ser igual ou maior do que 100%. O terceiro erro que prejudica as pessoas é não querer gastar energia e tempo para entender como funciona a precificação por trás da planilha. Porque quando você adota esses valores altos para compensar de alguma forma ou de outra essa falta de detalhamento da precificação, você torna a sua previsão de lucro muito incerta. Como você não detalha a sua precificação, você não sabe muito bem qual que está sendo seu custo real. Como você inflaciona muito sua porcentagem da margem de lucro para compensar essa falta de detalhamento da precificação, você também fica sem saber qual que vai ser o real lucro que você vai ter no final do processo da venda. Então, essa prática que é inflar a margem para tentar compensar a falta de detalhamento da precificação, isso para mim é um erro muito grande e muitas pessoas cometem pelo fato de não querer gastar energia nem tempo para entender como é que funciona a precificação. Lembrando que a precificação não é simplesmente preencher uma planilha e a planilha já vai te entregar o seu preço de venda. O importante é você entender o que está por trás de cada item, porque cada um calcula de forma diferente. É possível duas pessoas fazerem a precificação de um mesmo produto, os insumos, a descrição ser diferente e o valor final ser igual. Por isso que é importante entender o que está por trás da planilha do que simplesmente querer que a planilha venha
pronta, que é só dar 2 cliques que o valor de venda sai. Infelizmente, muita gente acredita nisso. Então, o bem da sua empresa tem interesse em aprender de fato como precificar de forma correta, para você saber realmente qual está sendo o seu custo real do seu produto e qual será a previsão de lucro em cada venda. Inflacionar a porcentagem de lucro para compensar detalhamento e precificação, você vai ficar cego tanto no seu custo, você não vai saber qual que vai ser o seu custo real e também não vai ter a menor ideia da previsão do seu lucro. Então, qual a melhor forma para definir sua margem de lucro? Eu vou passar para você a referência das margens de lucro, mas é óbvio que isso aí fica a seu critério, você que tem que avaliar e definir qual que é a melhor porcentagem que você vai utilizar no seu produto. O primeiro nível de precificação é a baixa. A baixa ela considera uma porcentagem até 10% de margem de lucro. Geralmente você utiliza essa margem de 10% quando você está num mercado muito concorrido ou quando você está passando por uma crise, por um momento de mercado muito difícil, muito similar a esse que a gente está vivendo hoje, e você ainda quer manter sua empresa, você não quer fechar sua empresa, então você adota essa margem baixa. Então o segundo nível é a normal. A normal varia de 10% a 20%. Essa margem você não vai ter ganhos extraordinários, já mantém a estrutura, mantém seu custo direto e te dá um pequeno lucro. E o terceiro nível é o nível alto, a sua margem de lucro fica acima de 20%. Nesse nível, geralmente é um nível que você tem pouca concorrência ou o cliente vê muito valor no produto que você vende. Eu já vi pessoas vender por 30%, por 40%, até 50% de margem de lucro do produto. Mas isso precisa agregar muito valor ao seu produto. Seu cliente tem que ver mais valor no seu produto para você utilizar essa margem de 50%. Na minha opinião, a margem alta tem que ser o seu foco para o seu produto. É claro que o seu produto tem que ter qualidade e tem que demonstrar valor para o seu cliente para você trabalhar com essa margem de lucro alta. Lembre-se que sempre a relação entre oferta e demanda é que vai ditar o preço do seu produto. Minha sugestão para você, comece utilizando a margem de lucro normal e ao longo do tempo você vai na direção da margem de lucro alta. Então nesse vídeo eu expliquei os 3 erros. Primeiro, calcular de forma errada a margem de lucro. O segundo, acreditar em margem de lucro igual ou maior que 100%, porque isso aí não existe. Terceiro, tentar compensar a falta de precificação e de detalhamento com margem de lucro elevada. E ainda apresentei os 3 principais níveis da precificação. Alto até 10%, normal 10 a 20% e alto acima de 20%. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!